E também durante o evento, o Lula afirmou que pessoas que ganham acima de 5 salários mínimos têm dificuldades em votar no PT. Olha só que curioso, vamos acompanhar. Que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de morar, de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Nós não aprendemos a conversar com ela. Diga, Wilson, quer falar? O dilema do PT, né, Felipe? Porque essa pessoa que ela conseguiu crescer um pouco mais, conseguiu crescer 1 milímetro, como fala o ex-presidente Lula... Ela já está sendo taxada. Ela está sendo taxada. E detalhe, o que o Lula está falando aqui está sendo taxado. E o Lula, ele precisa entender uma coisa. E aí, eu lembrei de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Lula, não, pela Fundação Perseu Abramo, né, que é o braço de formação política do PT. Que é mais ou menos a mesma coisa. Exatamente, mais ou menos a mesma coisa. Enfim, tinha um estudo que foi inclusive coordenado pelo Aloysio Mercadante, mostrando basicamente o seguinte: as pessoas com a elevação de renda, elas tendem a não acreditar essa elevação de renda ao PT. Elas tendem a acreditar, a dar crédito ao seu próprio esforço como pessoa e não em relação ao partido político. Esse é o problema do PT. Porque o PT, no momento em que ele implementa uma política pública, ele quer que aquela pessoa seja eternamente grata por aquela política pública. E aí fica o tempo todo batendo na tecla, porque eu facilitei o acesso à moradia popular, etc., dei Bolsa Família, nananana. Esse é o ponto. O Lula quer que as pessoas sejam eternamente gratas, só que as pessoas estão entendendo com consciência que elas não dependem só de um partido político para poder crescer na vida. Para conseguir crescer na vida, as pessoas dependem de muito trabalho, tem muito suor envolvido. As pessoas... O PT tem essa coisa meio messiânica, né, Felipe? Quer dizer, exato, de imaginar, nossa, o Deus Lula, o Deus PT. Não, se você for conversar com uma pessoa na rua, pessoa que teve esse crescimento de renda, é capaz da pessoa acreditar quem? A Deus. Não, foi Deus que me deu o carro, foi Deus que me deu a casa, não foi o PT, não foi o Lula. Então, esse é o problema dessa linguagem que o PT não consegue administrar. E tem outra história, só para fechar, Felipe, para ser mais objetivo. O PT também tenta conversar com esse público evangélico, né? Porque o PT fala, eu tenho uma parcela de 20%, 30% dos evangélicos que são fascistas, mas os demais a gente consegue conversar. Ok, só que tem um outro problema. As pautas que o PT defende não são as pautas que o evangélico defende. Não são as pautas que aquela pessoa conservadora defende. Então, é um dilema que o PT ele não vai conseguir administrar, porque o PT precisa fazer um exame de consciência e precisa entender que sim, o partido errou durante muito tempo, e o partido nunca vai fazer esse exame de consciência. Enquanto o partido não fizer esse exame de consciência, vai ficar esse discurso nós contra eles, e aí só Deus sabe a gente vai parar. Ih, rapaz, mas aí precisa encontrar a consciência primeiro, né? E esse aí pode ser um pique-esconde eterno. Não é todo mundo dessa faixa ao qual o Lula se referiu que cresceu, que saiu de uma pobreza extrema e conseguiu, trabalhando, ganhar um salário maior e não está querendo votar nos petistas. Essas pessoas, às vezes, já têm um histórico de ocupar essa faixa de renda. E os petistas não conseguem ter um discurso para essa população, porque, em geral, são pessoas que estão menos dependentes do Estado, são pessoas que estão, sim, suando a camisa, que estão trabalhando e que percebem que o que elas estão ganhando, muitas vezes, é fruto do seu esforço pessoal. O Wilson colocou muito bem, é fruto do suor delas. E essa percepção ela deveria ser estimulada nas pessoas de baixa renda também. É que o PT estimula o contrário, ele estimula a dependência do Estado. É mais fácil para o PT formar eleitores entre aqueles que ficam dependentes, não é só que são dependentes do Estado, mas aqueles que permanecem. E é por isso que não há
muitos movimentos para tornar os pobres menos pobres. A gente quer que os pobres possam ser, variando, evidentemente, de acordo com o seu esforço, com o seu talento, com a sua vocação, que eles possam ascender socialmente, que eles possam se tornar classe média baixa, alta, ricos, milionários, bilionários. É isso que a gente quer no Brasil, que essas pessoas tenham essas oportunidades. Agora, a gente vê os petistas demonizando as pessoas a partir da sua faixa de renda. Então, eles gostam daquelas pessoas que estão numa situação mais desesperadora, e que tendem a ouvi-los, e se contentar com algumas migalhas distribuídas pelo Estado, enquanto eles distribuem a maior parte do bolo a esses empresários amigos dos quais a gente está falando nas outras pautas. São aqueles que estão recebendo a maior parte ao longo de todos os governos do PT. E vamos ver, por isso que a gente já está acompanhando na raiz, como vai ser nesse governo. Agora, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, reagiu à declaração do Lula e escreveu o seguinte nas redes sociais, abre aspas, Lula admite publicamente o que todos já sabemos. O PT depende da pobreza para continuar existindo. Aqueles que conseguem prosperar na vida com o suor do seu trabalho não votam no PT. Diante dessa confissão, você realmente acha que Lula e o PT querem tirar o Brasil da pobreza? Fecha aspas. Essa é uma questão que precisa, de fato, ser colocada, e ela é colocada há muito tempo por aqueles que analisam o discurso e as medidas. E olha o que a gente acabou de avaliar, né, Wilson? É o discurso da Gleisi Hoffmann de gastar dinheiro, é o discurso do Lula de gastar dinheiro, é o discurso sempre com outros pretextos, mas em prol daquilo que no jargão político muita gente chama de compra de voto, aquela compra indireta, institucionalizada. Aqui a gente não está falando de um pagamento de propina em troca de um comprovante de bilhete. Não, a gente está falando daquela distribuição com interesse eleitoreiro. Aquilo que o José Dirceu disse para o Hélio Bicudo, um dos cofundadores do PT, que era um senhor, que deu um testemunho que está gravado em vídeo, podem procurar no YouTube, Hélio Bicudo, Dirceu, vocês vão encontrar, falando que ouviu do próprio Dirceu, na época que estava começando o Bolsa Família, que, olha, são 40 milhões de votos. Essa era a preocupação do grande arquiteto e articulador, e estrategista, lulista, José Dirceu, que está de volta aí à cena política. Ele sabia que aquilo poderia render votos. Então, o PT tem esse método. E é claro que o Brasil deveria refletir a respeito disso com a cabeça um pouquinho mais aberta, né? Sem demagogia, sem populismo, para que as pessoas pobres tenham a oportunidade de crescer e não fiquem dependentes de favores políticos em troca de votos.